Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar então com o nosso bate-papo, tá? Então agora vamos para a segunda parte, nós vamos entrar direto no processo da... Como seria a nova era? Né? Como seria a entrada da era da luz e a transição planetária? Tá? Então vamos lá. A própria transição em si. Pessoal, eu tenho assistido um seriado na Netflix, né, que se chama Expansão. Expanse. Expanse em inglês, como que se pode ter traduzido, Pablo? Só expanse. Assim. Que não tem a tradução lá. É assim. Assim. Expanse. Não é expansão? Expansão, seria expansão, né? Então, na verdade, é uma época, ó, presta atenção, o filme é uma ficção, sim. É uma época em que o planeta Terra, é 2000, vai não sei quanto, no futuro, aqui está a Terra, está o planeta Marte, e está o cinturão de asteroides aqui. Cinturão de asteroides. A Terra evoluiu tecnologicamente que ela povoou Marte. Ela povoou Marte e explora todos os minérios do cinturão de asteroide. Então, no cinturão de asteroides, Ceres, tal, os asteroides grandes, os caras construíram bases e moram milhares de pessoas. Tá? Mas, aí a Terra entra em conflito com Marte. Marte tem um governo próprio, a Terra tem um governo próprio, e esses pessoais que eles são chamados de belts. Bom, você sabe o que é belts, né? Hã? Os belts. Os que moram no cinturão. Belt é cinturão. Né? Então os belts são os caras do cinturão, eles são a ralé. São os caras que são a ralé, são os trabalhadores braçal, os caras que fazem minério, minera, e as naves transportam esse material, tá coisa toda. Bom, então é uma guerra. Mas toda essa tecnologia, os caras morando em Marte, os caras já querendo fazer um projeto para liberar uma atmosfera em Marte, para as pessoas poderem andar em Marte sem as máscaras, né, sem ficar nas cidades de cúpula, tal, alta tecnologia, tal. Porém, ninguém descobriu vida extraterrestre ainda. Certo? Explorando com alta tecnologia o sistema solar, vivendo, e nada de essa. Então as ficções científicas, nossa, é o seguinte. Então todo cientista americano, eles projetam um futuro da Terra só com um avanço tecnológico considerável, mas não existe nenhuma possibilidade nesses modelos, nesses filmes de ficção, de um contato com a inteligência avançada e um despertar da parte espiritual, da parte essencial, de uma virada da consciência. Todos os seriados que a gente vê são seriados de um futuro completamente negativo, sem essa questão. Então é isso que eu digo que não vai acontecer. Nós não vamos ter um futuro desse tipo aqui. Tá? Igual o Expansão. Nós não vamos ter um futuro igual a muitos filmes de ficção científica, um futuro igual Jornada nas Estrelas. Igual Guerra nas Estrelas, por exemplo. A força esteja com você. Sabe? Não vamos ter. Não é assim que funcionam os projetos planetários. Então, os projetos planetários, eles são projetados da seguinte maneira. Tá lá, eu tenho a superfície e vamos ter as dimensões astrais, né? Ai, isso dói. Nossa, quando pega a unha na lousa, cara, dá um arrepio. Aqui o comando do projeto Terra. Tá? Umbral. Vamos começar com essa técnica aqui. Penumbral. Plano da luz. Ascensionados. E o plano de comando. Ok? Então veja bem. As almas vêm para a Terra, você tem que entender
que tudo vai mudar de visão, a ficção científica mudaria tudo, quando as pessoas pensam, não, porque lá, nesse coisa, estão em guerra, estão se matando, ninguém fala de espírito depois da morte, ninguém liga para isso, né? Então não tem nada disso. Também não tem ET na jogada. Muito bem, então, os comandos planetários sabem que aqui, as almas que estão na superfície, que hoje somam 7 bilhões e meio de almas, elas estão em função de uma lei. É a lei do karma. E a lei do karma é a lei do esquecimento. E, como nós chamamos, a lei das trevas. Então veja bem, todo cientista que está aqui, todos os indivíduos que estão aqui, jamais eles podem imaginar que existe isso aqui em cima. Que existem essas outras dimensões, habitada pelo espírito dos mortos. Ok? Então, como você não sabe que existe, então nas suas teorias futuristas, nos seus escritos de ficção científica, eles nunca vão levar em consideração este contato aqui, essa relação, essa interação com os planos superiores após a morte. Então, eles vão fazer essas babaquices de filme mesmo, que é a expansão, né? A gente explorando o sistema solar, alta tecnologia, mas graças a Deus eles não fizeram ainda Interestelar, como a nave do Spock, que é uma nave interestelar, que é um avanço científico muito mais sofisticado. Você vai visitar outros planetas, você vai influenciar outras civilizações, que podem estar na lei do karma. Então, quando você tiver a capacidade de fazer um transporte interestelar para influenciar civilizações que estão sob outra égide, outro comando planetário, aí as coisas mudam de figura, eles não vão permitir que você faça isso. Então, uma coisa importante que nós temos que entender, todos os projetos, toda a alma que vem, isso é importante, toda a alma que vem, para encarnar na Terra, ela tem um projeto, ela tem um objetivo. E essa alma, ela vem para viver uma experiência. Terminada essa experiência, esse projeto, ela parte deste planeta. Ok? Vocês estão entendendo que a alma parte, ela vai embora? Então esses 6 bilhões de almas que chegaram nesses últimos 100 anos na primeira encarnação, o cálculo é quantas encarnações essas almas vai dar nesse projeto. Elas não vão dar a segunda encarnação. Então, essas 1 bilhão de almas, essas 7 bilhões de almas que estão hoje aqui na Terra, elas têm um objetivo. Elas não são almas que vieram reencarnando desde tempos imemoriais. Elas estão na primeira e vieram por um motivo. Os projetos planetários sempre têm, e a lei do karma tem um começo, o meio, e certamente ela tem um fim. E todos os sinais apontam para o fim do projeto Terra na fase kármica, na fase das trevas. Então o conceito de entrar na era da luz, é isso que vocês têm que entender, entrar na era da luz. O que é entrar na era da luz? A era da luz significa a era do conhecimento. Na era das trevas, nós temos duas coisas que movimentam as pessoas na era das trevas. Presta atenção, isso é muito importante. É ignorância e o medo. Porque o medo só surge nas trevas. Na luz não existe o medo. Então, vocês podem notar que todas as religiões, essas grandes religiões televisivas aí, todos esses bispos famosos aí, telepastores, eles dão em cima da ignorância do povo e movimentam as forças através do medo dessas pessoas. Enquanto há as trevas. Então, entrar na era da luz significa a era do conhecimento, é sair da ignorância.
E é óbvio o fim do medo. E o que significa aqui, nessa visão que eu montei aqui, a Era da Luz? A Era da Luz significa romper a barreira, presta bem atenção. Romper a barreira entre os vivos e os mortos. O plano astral, o comando astral, está planejando esse rompimento. Está planejando o despertar da humanidade, o acordar da humanidade. Nós vamos acordar, não é nenhuma coisa científica, não é uma coisa, sabe? Não, é o planejamento de um acordar. É de tirar o véu de Maia, que cobre a relação entre este mundo de trevas, com tudo que existe aqui em cima. Isso faz parte do conhecimento. O homem vai conhecer o que realmente ele é, que alma que ele é, e essa alma imortal que ele é. Ele vai descobrir a vida após a morte. Mas como ele vai fazer isso? 3. As forças estelares vão auxiliar essa operação. Gente, o futuro vai ser completamente diferente do que qualquer escritor de ficção científica já fez. Nenhum escritor de ficção científica jamais sonhou ou jamais imaginou no Projeto Terra. Jamais imaginou. Jamais. Quando o meu livro, essas minhas ideias começarem a chegar a mais pessoas, eu tenho certeza que muitos cineastas vão começar a repensar os seus filmes e fazer de uma forma completamente diferente. E se aproximar da verdade. Você vê, por isso que no Brasil nós tivemos que fazer o filme Nosso Lar com recurso zero de dinheiro aqui, cara. E conseguimos fazer uma coisa bem legal. Os diretores lá do Rio fizeram um projeto bem legal para falar da vida após a morte, da cidade do Nosso Lar, do resgate das almas, essa relação entre o plano físico das trevas e a relação com o mundo dos mortos. Foi muito legal, né? Aquela cena do André Luiz voltando para casa. É a cena mais importante do filme, é o André Luiz voltando para casa dele, visitando a família e vendo a família na mais profunda ignorância, na mais profundas trevas, sem perceber a sua realidade física existencial ali, e que ele não morreu, que ele estava ali. E era uma questão da família inteira abrir os olhos e dialogar e interagir com ele. Coisa que não aconteceu, porque estava todo mundo nas trevas sob a lei do karma. Então o que vai acontecer? A Era da Luz é uma era da abertura, é uma era do acordar, é uma era do despertar. Além de você interagir com os espíritos, com os mortos, você vai acordar para seu despertar. Você vai descobrir quem é você, o que você está fazendo aqui, de onde você veio, por que você está aqui. É isso que o plano astral está planejando. E essa é a minha missão. A minha missão dada pelos espíritos, dada pelos ETs, é preparar a consciência de vocês para esse salto quântico da humanidade. Eu estou preparando a humanidade para a Era da Luz. Então a Era da Luz, professor, não seria então uma alteração no planeta? Ela seria uma alteração em cada ser? Cara, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. A Era da Luz, ela não precisa de uma catástrofe planetária. Ela não precisa de um fim do mundo apocalíptico para que ela se manifeste. É isso que a gente está tentando fazer. Nós estamos tentando fazer uma coisa, evitar uma guerra nuclear, evitar um conflito nuclear. Os ETs fizeram essa intervenção na década de 60, 50, para impedir um holocausto nuclear. Conseguiram. Nós estamos chegando hoje aqui, nós queremos impedir esse baixinho, os baianos, de tentar destruir a Terra, esse maluco, antes que a gente faça essa abertura. Você está entendendo? A gente precisa segurar isso. Nós não podemos deixar que esse baixinho maluco faça essa besteira e os homens queimem e matem milhões de pessoas. Um ataque nuclear hoje em dia, cara, é terrível. Você já pensou? O que tem de coreano lá, inocente,
O que tem de gente, coitadinho, que não sabe pensar, que foi manipulado pela ideologia do poder, que foi manipulado pela ideologia da massificação, da propaganda, são pessoas inocentes, são pessoas conduzidas e que, em função disso, morrem num ataque nuclear. E o sofrimento. Vocês acham que a bomba atômica, você pode matar, você mata milhões no primeiro impacto, mas o sofrimento que ela vai causar meses depois, com queimaduras, com radiação, as pessoas morrendo aos poucos, sem remédio, sem comida, é um desastre isso, é algo que vocês não querem nem pensar em acontecer isso para a civilização. É algo muito doloroso. Sabe? Nós estamos trabalhando para acordar a humanidade sem essa necessidade desse conflito, desse caos. É inevitável acordar. Com ou sem guerra nuclear, ela vai acordar. Só que se acordar com a guerra nuclear, cara, o sofrimento da humanidade é muito grande para depois se instalar a Era da Luz. Então nós estamos tentando evitar ao máximo que essa guerra aconteça, que esse conflito aconteça, e tentar dar essa abertura, causar um impacto, e esse impacto não é impactar um asteroide na Terra, não é impactar, nós precisamos criar um outro tipo de impacto, o impacto da consciência. Nós precisamos criar um impacto violento para a consciência humana. É isso que eu estou discutindo com os ETs há muito tempo. Nós precisamos causar um impacto na consciência humana. Vocês têm que provocar esse impacto na consciência humana. Vocês não podem mais deixar a gente nessas trevas. Nós já estamos maduros o suficiente para suportar esse impacto na consciência. Poxa, tira a gente dessa merda, cara. Entendeu? Ajuda a gente a acordar. Então esse é um dos pedidos que eu faço sempre para os ETs, sabe? E eles levam isso nas reuniões lá em cima, eles discutem muito com o comando, como que eles vão fazer essa abertura. Então, professor, a Era da Luz, então, ela seria uma era de acordar, de conhecimento. Somente isso, nada mais do que isso. Porque existem vários boatos, por exemplo, que dentro dessa era só irá ficar 20% da população no planeta, ela só pode acontecer através de uma guerra nuclear. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade porque esse tipo de operação já foi feito em outros mundos na galáxia. Essas informações vocês não sabem. Eu posso revelar essas coisas para vocês. Existem bilhões de mundos na galáxia, milhões de mundos na galáxia, com projetos planetários idênticos ao nosso, com o projeto Terra, parecido com o projeto kármico. Nem todos esses mundos transitam para a Era da Luz num processo kármico, num processo de guerra, num processo de autodestruição. Existe, claro, a possibilidade de entrarmos na Era da Luz simplesmente por um despertar, por uma influência. A gente não quer guerra, a gente não quer nada disso, e não tem como ir para frente sem um despertar. A humanidade está crescendo muito, nós recebemos muito material do astral, muita informação, essa possibilidade da tecnologia nos conectar hoje, isso é um presente divino para a gente refletir, para a gente construir essa abertura. Isso é uma dádiva dos deuses para nós planejarmos e construirmos esse desabrochar, esse despertar. Os ETs vão entrar com tudo mais cedo ou mais tarde. É inevitável isso. E eles vão ser a porta do despertar da humanidade. Eles vão ser a porta do despertar da humanidade. A questão de acordar para o espírito é a segunda parte do processo. Mas o impacto que o ET vai causar na humanidade é algo inimaginável pela ciência, inimaginável pelas religiões, inimaginável pela política, inimaginável pela economia planetária. É uma virada de ponta cabeça. Certo? Nós estamos discutindo muito, eu questiono muito os Greys, eu questiono muito os ETs grandes. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Vamos intervir, vamos acordar a humanidade. A humanidade precisa acordar, nada mais do que isso. Ela não precisa de uma catástrofe planetária para depois a gente tentar. Não, essas almas, o que vamos fazer com essas almas lá na frente é outra história. Ou seja, professor, essa era, esse conhecimento, ele irá acontecer de qualquer forma, com ou sem guerra. Não tem saída. A única diferença seria que com a guerra, por exemplo, igual estão comentando aqui, sobre, por exemplo, a violência que se encontra hoje no planeta, tudo isso só vai fazer esse conhecimento vir de uma forma mais sofrida, mas que ele vai vir de alguma forma, ele vai. É inevitável, é inevitável, é inevitável. Não adianta você botar o exército para combater a violência no Rio. Isso não funciona. Vocês têm que trabalhar para uma abertura de consciência da humanidade. Não é botar o exército que nós vamos resolver o problema lá no Rio de Janeiro.
O bandido não é burro. Você cerca o Rio de Janeiro com o exército, quando estão cercando, ele vai ver greve, né? Hoje né, não faz mais nada, deixa o exército ir embora, quando o exército ir embora, ele volta. Eles não vão. O exército já entrou várias vezes na favela, nunca resolveu. Você está entendendo? Então, é uma mudança de consciência só que muda o planeta, muda a vida no mundo. Então, nós temos que trabalhar para aquilo que realmente muda. Que é mudar a consciência humana, mudar o espírito humano, mudar, né, a forma de ver o mundo. Então, é inevitável. Isso que eu estou falando para vocês é inevitável. É inevitável a abertura. A abertura, com guerra ou sem guerra, ela virá. E nós estamos trabalhando muito para que ela venha sem guerra. Sem esse sofrimento para a humanidade. Porque uma guerra, hoje em dia, nuclear, uma bomba atômica explodindo numa cidade, você não tem noção do sofrimento imposto para as pessoas que estiverem próximas a essa situação. Eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar, porque a gente já teve esse exemplo de Hiroshima e Nagasaki, é uma coisa inimaginável. Só que vocês têm que entender que as bombas hoje são 1000 vezes mais poderosas do que no Hiroshima e Nagasaki. 1000 vezes. A coisa é 1000 vezes pior do que vocês viram no Japão. Mas pode ser através desse trabalho igual o seu, professor, isso pode ser evitado se cada um também fizer a sua parte. Né? Eu não sou ninguém, cara. Eu sou uma gotinha no oceano, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando intensamente. Você vê, os meus mentores espirituais, os ETs que me acompanham, eles não me deram poder nenhum. Eles não me deram poder nenhum. Eu não tenho poder nenhum, eu só tenho a minha palavra. Eu só tenho a minha experiência. Certo? Eu mudaria a face da humanidade se na minha frente agora aqui, ao meu lado, materializasse um Grey, materializasse uns ETs, né? Vocês iam ficar loucos desse lado aí. Aí iam falar que é efeito especial, feito pelo Lalá no computador dele aqui, botar um ET aqui. Certo? Imagina o ET falando então, cara. Imagina ele começar a interferir, ele começar a entrar com tudo nessa humanidade. Mas isso vai acontecer. Vocês não têm noção como vai acontecer. É inevitável o acordar da humanidade. A humanidade não tem para onde ir. Ela não tem um futuro desse que vocês estão vendo no filme Expansão. Ela não existe. Esse futuro não existe. Esse futuro nunca vai existir. As pessoas nunca vão colonizar Marte antes de descobrir vida após a morte. Não é esse o objetivo do Comando Astar. O Comando Astar não colocou a humanidade aqui para chegar o momento da ciência e tecnologia para sair viajando pelo universo. O projeto não é esse, nunca foi esse. Tá? A nossa ciência não vai para esse caminho, ela não vai ter, nós vamos ter uma outra coisa antes, um fenômeno antes, que vai mudar completamente os destinos e o rumo da ciência e da civilização nesse planeta. Então, é exatamente nesse ponto, professor, que está surgindo umas dúvidas aqui. Vamos lá. Muitas pessoas divulgam essa entrada da Era da Luz como um evento, um fenômeno. As pessoas estão perguntando, vai haver algum sinal de que essa era está acontecendo? Ou isso vai acontecer de uma forma... Cara, quando ela acontecer, quando esse fato que eu estou falando para vocês acontecer, que eu não posso revelar qual fato que é, eu não posso revelar isso, mas ele vai acontecer. A partir desse ponto, ninguém vai reconhecer mais a Terra. A Terra vai virar. A civilização vai virar. E essa convergência ela vai ser muito rápida. É uma questão de meses e anos, a Terra está indo numa direção completamente diferente daquela que ela ia antes. O fato vai ser tão impactante, tão impactante, tão impactante para a humanidade, que vai mudar os destinos da civilização. Isso não tem nada a ver com uma guerra nuclear. São outros fatores. E a pergunta da Vanessa é se isso vai acontecer ainda nessa nossa encarnação, nessa geração ou mais para frente. Aí é que tá, né? Aí é que tá. Será que eu, com a minha idade já avançada, né, vou ver esse fato no plano físico? Ou vou assistir do astral? Vai demorar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos? Quando? Quando? Essa data não foi decidida. Mas pelo que eu observo a movimentação, ela está muito próxima. Está muito próxima. Não haveria tanta movimentação no astral das forças estelares se os caras já não tivessem a mão no gatilho para fazer tudo isso acontecer. O José Luiz Ramos ele pergunta se essa data de 2019 do Chico Xavier teria alguma relação com isso. Mais ou menos. Mais ou menos, mas não é ela que vai resolver o problema. Não é ela. Não é ela.
ela teria alguma coisa a ver com o definir o planejamento da transição planetária? O planejamento já está acontecendo. Não é numa data que você vai sentar lá e vai resolver o problema. Esse planejamento já está sendo feito, já está sendo discutido há muito tempo que há conclaves, há muito tempo que há reuniões no espaço, há muito tempo que está se preparando o que vai se fazer. Certo? Tá? As regras, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Não significa, os caras não precisam se reunir em 2019. Amanhã eles marcam uma reunião lá e muda tudo. Sacou? Essas coisas não são rígidas, fixas. Não, tem que ser só 2019. Não funciona assim. Né? São seres inteligentes, são seres que estão vendo as almas encarnadas, o prazo para essas almas resgatarem seus karmas. Mas, tudo que nós recebemos do comando, toda a informação, toda a energia, e como nós estamos hoje na civilização, nós estamos amadurecidos o suficiente para receber esse impacto. Isso eu já estou percebendo lá em cima. Nós já estamos prontos para sofrer esse impacto do acordar. Tá? A humanidade não tem para onde ir mais, ela não tem para onde evoluir mais, ela não tem para onde ir. É só gerar mais karma. Se você largar a humanidade, ela vai gerar mais, ela vai fazer uma guerra nuclear, ela vai fazer merda lá na frente. Então você não pode esperar muito tempo para implantar essa questão e deixar o homem nas trevas por mais tempo com esse tipo de armamento na mão, com esse tipo de ideologia na mão, com esse tipo de trevas. As trevas se autoconsomem, é um problema sério. Então, se o comando quer fazer uma transição sem a guerra, sem esse sofrimento, ele tem que começar rápido. Ele tem que fazer essa coisa diferente. Né? As pessoas perguntam sobre a onda Chan, professor. Se ela vai se intensificar, se ela vai continuar da mesma forma. Esse é um dos fatores importantíssimos. Esse é um dos fatores que vai fazer muita diferença lá na frente. As pessoas vão começar a despertar. As pessoas vão começar... o plano, eu vou falar umas coisas que eu estou meio proibido de falar, mas eu vou falar porque eu não aguento mais. Certo? O comando está implantando subrotina na cabeça das pessoas. Subrotinas. Subrotinas significa o seguinte, elas estão implantadas, mas não estão disparadas. Elas não foram disparadas. Então, muitas pessoas estão com subrotinas implantadas, mas é um programa de computador que está lá parado. Eles vão esperar um comando, a hora que eles derem o comando na tecnologia deles lá, da onda Chan, essas subrotinas vão ser disparadas e o cérebro das pessoas vão começar a funcionar de um jeito diferente. De uma hora para outra. As pessoas vão começar a sentir mudanças, questionamentos, buscas, tal, elas vão começar a disparar uma energia dentro delas que elas não vão reconhecer elas mesmas. Sabe? E essas subrotinas vão ser disparadas e o cérebro vai começar a funcionar de um jeito diferente. Só que as pessoas não vão pensar que isso é uma influência externa. Elas vão acreditar que são elas mesmas que estão fazendo esses questionamentos, estão mudando o seu comportamento e mudando a sua ação no mundo. Isso vai começar a disparar no mundo inteiro. É como se fosse uma onda disparasse e todo mundo começa a ser modificado e preparado para a grande abertura. A grande abertura ela vai acontecer. Ela é inevitável. O comando está preparando todo o planeta, toda a consciência humana, implantando a onda Chan, fazendo subrotinas, para que quando ela acontecer, o impacto na consciência humana não seja tão violento e as pessoas se adaptem muito mais rapidamente a essa nova era do que a velha era. Então, não existe, então, professor, uma seleção de almas que vão fazer parte dessa nova era, ou essa chance é para todos, dependendo da sua busca? Na verdade, ninguém presta nesse mundo, né? Se você for botar no lápis, ninguém presta nesse planeta aqui. Então não tem o melhor para escolher para deixar aqui na nova era. Na verdade, tudo depende de uma abertura. Quando há abertura, as almas tomam consciência. Quando as almas tomam consciência, elas não vão gerar mais karma. Quando elas acordam para a verdadeira realidade, tudo muda, porque quando você está mergulhado nas trevas, quando você é vítima do seu próprio sofrimento, da sua própria depressão, da sua própria angústia, né, do seu próprio ego, nós fazemos um monte de besteira em função disso. Pablo sabe disso na terapia. Mas se você dá ao ser humano uma abertura e uma mudança no seu padrão de consciência, ele não vai agir mais da mesma forma, Pablo. As pessoas vão mudar a sua ação no mundo. Entendeu?
Então, estar nas trevas gera as trevas, mas estar na luz gera luz. Então isso é uma busca também de cada um, né, professor? Com certeza. As pessoas que estiverem na busca, elas vão estar muito mais preparadas, vão aceitar com facilidade essa transição. Elas vão aceitar numa boa, vamos fazer festa. Né? Claro que vai ter muitas mentes nesse mundo, muitos líderes ideológicos, líderes políticos, que vão estar combatendo essa abertura. Vai haver um conflito. Esse conflito vai ser inevitável, mas a luz vai vencer, com certeza. A luz, não tem quem vence a luz. As trevas, ela deixa de existir quando a luz aparece. Não tem como as trevas lutar. As trevas não têm força, elas não têm poder. As trevas nunca teve poder. As trevas só é trevas. Mais nada. A Débora pergunta aí, e a separação do joio e do trigo, o que seria? A separação do joio e do trigo é a seleção do nível kármico das pessoas. Se as pessoas estiverem num nível kármico muito denso, simplesmente as gerações que serão consumidas, as pessoas vão morrendo lá na frente, e no mundo astral a gente vai transmigrando essas almas para o planeta Chupão, vamos supor assim. Vocês estão aí querendo saber onde está o planeta Chupão. O planeta Chupão não é um planeta que está aqui que vai influenciar. As almas serão, os espíritas, como eles não conheciam astrofísica, conheciam astronomia, né, era coisa da década de 30, 40, eles inventaram um planeta Chupão, onde as almas seriam chupadas. Mas na verdade não é chupada simplesmente pelo magnetismo do planeta, nada disso. É com certeza os espíritos não podiam falar de transporte interestelar, não podiam falar dessas tecnologias avançadas que existem lá atrás. As almas simplesmente serão colocadas num transporte de alta tecnologia e levadas para mundos onde esses mundos ainda estão operando a lei do karma, e lá elas vão preparar a sua reencarnação nesses mundos e continuar o seu resgate kármico para aqueles ainda que estão numa fase muito densa do seu espírito. É simples assim. Então essas almas, vamos dizer assim, que não buscam, não acreditam, elas seriam então transmigradas para outro planeta. Seria isso, professor? Não é uma questão de acreditar ou não acreditar, porque se tem um cientista muito inteligente, a hora que a abertura acontecer, ele vai acreditar. É inevitável não acreditar nos fatos. Os fatos, contra os fatos, não há discussão. Eu posso ser um astrônomo que nunca acreditei em ET, mas agora que aparece da nave do ET para todo mundo, pô, sou obrigado a acreditar agora, cacete. Sou obrigado a mudar todo o meu conceito. Isso é cientista. A ciência, ela muda o conceito dela fácil. É só alguém demonstrar que a realidade é essa. Entendeu? É verdade, tem uma informação, tem a reportagem do Chile, né, da televisão chilena, todo mundo, em 99, se não me engano, 98, uma nave um objeto, um OVNI, né, não falou que é uma nave, é um OVNI na órbita terrestre com 450 quilômetros de diâmetro. Isso foi detectado pelos radares, foi detectado pela tecnologia terrestre, um objeto com 450 km. Não é um asteroide, senão ele tinha caído na Terra. É um objeto que está bem próximo, então tem que ser um objeto controlado. Entendeu? 450 km, o que não cabe dentro desse treco? São coisas que você não imagina. São tecnologias inimagináveis por nós. Sabe? Imagine um objeto desse baixar e ficar exposto a toda a visão da humanidade Terra e a discussão que isso não vai ser levantada durante meses e meses, uma exposição de um objeto de um porte nunca inimaginado por qualquer ciência na Terra. É diferente de parecer uma nave do tamanho de um Fusca. Se aparecer uma nave do tamanho de um Fusca, ninguém liga, cara, essa bosta aí. Sabe? Mas causa um impacto violento, um objeto que inimaginável por qualquer civilização, qualquer ciência aqui na Terra. Aí você vai ver o que é a coisa. Falando em tecnologia, professor, existem também algumas ideias de que na Era da Luz algumas coisas tecnológicas irão acontecer até mesmo com o nosso próprio corpo. O José Luiz Rama, ele pergunta, então, se nessa transição a frequência dos prótons, elétrons seriam alteradas, alguma coisa nesse sentido? Não vai acontecer nada disso. Tudo isso é bobagem. O que vai acontecer é um acordar daqui. Esquece esse corpo. Esse corpo, essa Era da Luz, do jeito que vocês estão pensando, é 100 anos depois. 100 anos lá na frente. Nós vamos passar por um período de transição de mais de 50 anos, certo? Aí as novas gerações que virão estarão com corpos diferenciados, com a ciência mais avançada, com a interação com os ET. Aí é outra história. Nós vamos discutir hoje a transição. Como é que nós vamos fazer essa transição entre as trevas e a luz? Esse é o ponto mais importante. Tá? Então, nós vamos ter várias coisas aqui. Deixa eu
apagar aqui novamente. Vou eu lá para a louça. Então, nós vamos ter uma coisa aqui, que é envio de avatares. Os avatares são almas enviadas para preparar essa grande abertura. Ok? 2. Né? A abertura espiritual. Ou seja, o plano espiritual, todos os espíritos aqui trabalhando para romper a barreira das trevas. Os espíritos poderão se materializar ao nosso lado. Poderão se mostrar ao mundo. Entendeu? Abertura espiritual significa a quebra da barreira. Da barreira entre os vivos e os mortos. Mas só que essa influência aqui não é através de médium, não. Que quando eles resolverem, médium vai ser jogado de fora. Ninguém vai precisar de médium, não. Acabar com essa história de médium. O médium só atrapalha, não ajuda. Tá? 3. Chegada dos ETs. Não é chegada. Chegada dos ETs é intervenção extraterrestre. Porque eles sempre estão aqui, nunca saíram daqui. Intervenção ET. Então esses fatores, esses 3 fatores aqui é a bomba. É a bomba que vai ser detonada pior do que qualquer bomba atômica, porque essa bomba, ela explode na consciência humana. Ela destrói os edifícios internos construídos pelas trevas da humanidade no interior humano. Destrói a ideologia de gênero, destrói a sexualidade, ela destrói tudo. Destrói o ego humano, destrói o marxismo, destrói o comunismo, destrói o capitalismo, ela destrói tudo. E todas as religiões são destruídas. Todos esses pastores que estão vendo aí vão explodir de dentro para fora. Porque as pessoas não vão acreditar mais nesses babacas. Né? Porque a verdade estará sendo revelada diretamente para a humanidade. Você está entendendo? Um espírito materializado não precisa mais de um médium. Toda vez que o espírito precisou de um médium, deu problema. Os médiuns não são confiáveis 100%. Então o plano astral não pode fazer uma intervenção planetária confiando em médium, confiando em mim, por exemplo. Saca? Então é problemático, eles têm que fazer eles mesmos, eles têm poder para isso, eles não precisam da gente. Né? A única coisa que a gente pode fazer é dar essas dicas, falar, ó, tá acontecendo, há um planejamento no astral, e quando isso acontecer, vocês têm que estar tranquilo e pronto. Sabe? Saber lidar com essa informação. Né? Professor, ao criarmos o medo de catástrofes, o medo de planetas invadindo a nossa região gravitacional, isso tudo pode alterar também essa nossa consciência em relação a olhar de uma forma mais clara para a consciência humana e um autoconhecimento? Tem um monte de espírito do meu lado aqui. Eles monitoram, cara. Eu não sei o que eles vão fazer, sabe? Eles deveriam fazer muito mais coisas que eu fico brigando com eles, pedindo a eles. Pô, faz alguma coisa aí, sabe? Tira a gente dessas trevas, tira essa humanidade dessas trevas. O poder está na mão dos caras, o poder não está nas minhas mãos. Se tivesse na minha mão, eu já tinha feito chover esse deserto. Mas não tá. Eu falei, deixa eu pilotar uma nave. Eu falei para ele, deixa eu pilotar essa nave. Você vai ver que eu dou umas rasantes aqui no campo do Corinthians, que vai ser uma beleza. Você imagina o dia de Coringão. Palmeiras e Corinthians, né? Pega uma nave e dá um rasante no campo. Assim. Beleza, né? Ai, ai. Então eu fico pensando, sabe? Tá tudo na mão deles. Tá tudo na mão deles. Eles têm que sentar e falar assim, nós vamos intervir. Nós vamos intervir, nós vamos fazer a coisa acontecer. Nós vamos acordar a humanidade, nós vamos tirar a humanidade dessas trevas. O momento planetário é esse, o momento da civilização é esse.
Nós não podemos esperar muito mais tempo, porque senão a humanidade se autodestrói. Aí é pior. Você está entendendo? A gente tem que esperar o que eles vão fazer, porque a única forma de mudar esse planeta é de cima para baixo. Nós não temos a capacidade de alterar o mundo. Não temos. Não há conhecimento suficiente para isso, tá? A humanidade não tem conhecimento, a ciência não tem conhecimento, inclusive a psicologia não tem. A psicologia quase não resolve o problema das pessoas, ou seja, elas dão uma consertada e as pessoas ficam no mesmo nível. Elas não têm uma evolução, uma ascensão. A gente dá uma arrumada nas neuras dos caras, né, Pablo? E deixa o cara continuar a vida dele. Sabe? Mas nós não temos coisas que, iluminam o cara da noite pro dia. Né? Nós não temos essa capacidade de fazer. Então, nós somos espíritos carregando as trevas do karma, mas nós podemos orar. Vocês têm que orar para isso. Não é orar para a paz do Oriente, não é orar para... Você tem que orar para esses caras imediatamente nos dar essa abertura. Tem que pedir em massa à humanidade, para essas forças, começar já a intervenção. Começar já a acordar a humanidade. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Então, o nascimento de espíritos novos... Professor, tem uma. Vai lá, vamos conversar. A Vanessa Gonçalves, ela pergunta então, como que nós podemos nos preparar para essa transição planetária? Como que seria então o nosso papel, o nosso foco? Cara, todos vocês que estão me ouvindo aí, lá na frente vão fazer muita diferença, vocês vão ver. Você que está na Europa, você que está em várias partes do mundo, quando a coisa acontecer, vocês vão ser as pessoas que estarão mais prontas e preparadas para orientar as pessoas. Você vai saber o que está acontecendo. Você não vai se assustar com o fato. Você vai entender o fato de um jeito que a ciência nunca entendeu, que é essa coisa do Projeto Terra. Essa coisa. Você está entendendo? Você tem que entender que vários generais da Força Aérea Brasileira, vários oficiais já me procuraram. Eu estou mostrando para eles que a coisa é assim. Que o extraterrestre é assim. Que os extraterrestres estão mortos. Que quando ocorrer uma intervenção, certo, eles têm que entender que a ação deles vai ser uma ação diferente. Nós vamos orientar esses generais a entender essa intervenção extraterrestre. Nós não vamos deixar nenhum general dar nenhum tiro em disco voador. Sabe? E vocês vão fazer uma diferença muito grande na comunidade de vocês, reunindo pessoas, dialogando, explicando, olha, está acontecendo isso. Não se precisa se preocupar, não tenham medo, que é simplesmente a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. As dores de parto. As dores de parto é inevitável. O conflito com as religiões, o conflito com a economia, com a ideologia marxista. A ideologia marxista nunca acreditou na vida após a morte, cara. Ela nunca acreditou na religião. Então imagina um marxista tentando engolir uma novidade dessa. Vai ser muito difícil para esses caras, sabe? E aceitar uma nova ordem ideológica, uma nova ordem política. Vai chamar nós de fascista. Pode ter certeza que o Olá vai ser chamado de fascista. Né? Esse é um problema. Problema do diferente, do novo, em você não aceitar a ideologia do cara. Né? Por isso que nenhum movimento político até hoje fez a minha cabeça. Né? Faz a cabeça de que não consegue pensar fora, de que tem ali no mundinho deles mesmos, né? Tem mais perguntas? Vamos. Em relação a... Só vou pegar um pouquinho de água. Seria mais uma curiosidade do Luciano, professor. Esses avatares, eles vão seguir o processo biológico convencional? Claro, normal. É só uma abertura de consciência que eles vão ter. Os avatares, e muita gente, eles têm a abertura antes de vocês. Eles ganham uma abertura antes de vocês, ou seja, a Era da Luz já entra para eles primeiro, para depois eles serem os precursores, os preparadores de uma mudança mais radical que vai acontecer de uma forma mais global, mais planetária. A Vanessa, ela pergunta para o professor explicar um pouquinho melhor como que seriam essas subrotinas. Ih, cara, agora você me apertou. Bom, deixa eu explicar para vocês. Vocês sabem como é que funciona o programa de computador? Eu vou tentar explicar na lousa aqui, vamos lá, vai. Senão não tem jeito. Deixa eu tentar explicar para vocês.
Os programadores de computador vão entender, mas as pessoas que não trabalham na área da informática, elas não entendem como é que funciona isso. Um programa, antigamente, né, a gente fazia uma coisa chamada... A gente escrevia o programa e depois que digitava e botava no computador o programa. O programa era assim, né? A gente tinha um fluxograma, que a gente tinha diagrama de bloco. A gente pegava, ó, eu quero fazer tal coisa. Então, os blocos iam caminhando, né? Tá, daqui saía outros blocos, daqui saía outro bloco, é mais ou menos assim, daqui saía outro bloco. O que significa isso? Vamos supor que você abre o Windows, tá? No seu computador, você abre o Windows. Tá lá, primeira parte do Windows. Aí você vai lá, você clica num ícone. Quando você clica no ícone, não abre uma coisa? Aí dentro daquele ícone, você clica de novo, abre outra coisa. Você vai clicando, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Isso, cada telinha que vai abrindo é uma subrotina de um programa maior. Vocês estão entendendo ou não? O termo subrotina? Tá, então, por exemplo, isso aqui é uma subrotina desse programa aqui. Por que rotina? Porque quando os computadores começaram a funcionar, olha, Pablo, essa aí vocês têm que sacar, vocês não entendem isso. Tá? Quando os computadores começaram a funcionar, a gente ia na Unicamp, né? Não tinha PC, não existia PC. Ô, Laércio, o quê? Vou lá rodar o programa no PC, no 1130, era um computador da IBM que tinha lá, gigante, era uma merda lá. Vamos rodar o programa. Rodar o programa. Por que rodar o programa, cacete? O termo que a gente usava era isso, vou lá rodar o programa lá e tal. Então eu fazia o programa no papel, depois eu pegava, como a entrada no computador não era teclado, existia isso aí. Então nós precisava furar cartão. Então, cada linha, cada subrotina, o programa era tudo em linha, assim, você digitava umas coisas, né? E furar cada linha era um cartão perfurado. Né? É muito mais fácil entender como é que funcionava antigamente, porque hoje os caras só aperfeiçoaram isso aí. Mas os termos continuaram os mesmos, entendeu? Então, a primeira coisa que você faz, quando você digita esse programa, você vai colocar isso na memória do computador, você vai gravar isso na memória do computador. Mas as memórias do computador na época, elas não eram memórias do jeito que a gente pensa hoje, elas eram diferentes. E tudo era armazenado num disco desse tamanho assim, ó. Numa fita magnética, e aquilo lá ficava rodando. Sério, se você visse os computadores antigos, o cara ligava o computador, tudo aquelas fitas magnéticas, né, ficava rodando, porque era gravado em fita magnética, os dados. Os dados não eram gravados em pendrive, não era gravado em memória, não tinha isso, eles eram gravados em... Então a gente falava, vamos lá rodar o programa. Porque a hora que ela enfiava o programa na máquina, a máquina ficava rodando. E isso aqui, e o programa, todo o programa de computador, ele é uma roda, ele é um fluxo contínuo. Ele é isso aqui, ó. Ele volta sempre no primeiro lugar. Então, rotina, de rodar. Uma subrotina é uma coisa que ele vai rodar dentro, né? Ele está aqui, ele sai, faz uma rodinha pequenininha, depois volta no programa principal, no fluxograma principal. Né? É assim que a gente constrói. Só que, hoje, por exemplo, você vê... Aí nós tínhamos um problema, ó, Laércio, eu tenho um problema assim para resolver matemática, ó, você faz um programa de computador para resolver essa equação. Então eu tinha que pegar um programa de computador, eu fazer o programa de computador para resolver aquela equação. Era um homem fazendo um programa. Vocês têm que entender que hoje a Microsoft, por exemplo, ela tem mais de 10 mil empregados, todos eles trabalhando para fazer o Windows. Cara, é muita gente trabalhando num programa. O programa hoje é muito grande, o programa é muito complexo. O programa tem milhões de subrotinas dentro de um programa do Windows. É milhões. É muito grande o programa. Por isso que os computadores tiveram que evoluir em memória, em velocidade. Senão não rodava. Travava o computador. Olha, fala, senão não rodava. A hora que a gente fala, senão o programa não roda. Ô Pablo, existe o comando que a gente tá, quando você colocava o comando para iniciar, chamava run. Em inglês, o que é run? Correr, rodar, O comando era run. Não, run, o programa começa. Hoje é enter. Mas o comando era run. Run rodava. Entendeu? E quando a gente enchia, brincava, botava o programa em loop. Em loop é o seguinte, você dava uma informação para o computador, falava assim para ela, ó,
Se você encontrar isso, você vai por esse caminho aqui. Se você encontrar assim, você vai para lá. Então, era if. Se, o comando era se x for igual a 0, você vai para esse lugar. X for igual a 2, você vai para aquele outro lugar. Né? Mas aí, você brincava com o cara e mandava o computador voltar no mesmo lugar, ele voltava, então ele ficava rodando. Loop, a gente chama em loop, ele não saía do lugar, ele ficava... Nunca acabava de processar o programa, né? Porque a gente jogava ele em loop. E quais seriam essas subrotinas? Aí que tá. Quais seriam as subrotinas? Né? Primeiro lugar, como é que funciona o cérebro humano? Como é que funciona a consciência humana? Então vamos lá. Quem eu sou? Vocês têm que entender que a primeira pergunta é essa. É isso que está apagado de vocês, de todos nós. Está apagado. É o esquecimento, é a lei do karma. As subrotinas implantadas no cérebro das pessoas, elas vão provocar a acordar. Ou seja, quando elas entrarem em ação, a memória de vocês vai começar a acordar. Você vai ter flashes de quem você é. Flash do que você fez à noite. Flash do que você fazia antes de encarnar. Flashes muito claros de um acordar, de um despertar. Você pode simplesmente começar a ver espíritos na sua frente, coisa que você nunca viu antes. Isso é função de uma subrotina que está disparada. As subrotinas não são a mesma para todo mundo. Cada indivíduo recebe uma subrotina de acordo com o seu nível estrutural. Tem cara que vai acordar, uma hora por outra começar a ver aura, começar a ver vultos, coisas estranhas, vai ficar todo assustado, mas o que é isso? Pelo amor de Deus, tal. E vai correndo assistir palestra do Lalá. Ele vai querer entender o que está vendo, o que está acontecendo. Até a hora que os espíritos começam a falar com ele. É um programa de despertar. As rotinas são... E outra, à medida que eu absorvo uma subrotina, uma outra abre. Eu vou procurando informação que abre uma outra, abre uma outra. Ou seja, o programa foi instalado. E nós vamos explorando ele e vamos abrindo cada vez mais o nosso leque de acesso ao nosso eu superior. É Mahamudra acontecendo, manifestando-se em nós. Por isso que eu falo, isso é uma manifestação daquilo que a gente sempre foi. É um acordar para aquilo que a gente sempre foi. As forças superiores estão promovendo simplesmente o acordar, o despertar, nada mais. Essa transição, ela vai ser uma transição, eu espero, vai ser uma transição muito bonita, porque é a transição entre as trevas e a luz, é a transição da ignorância para a sabedoria. Tá? É claro que essa transição vai ter conflitos, mas esses conflitos são inevitáveis e importantes que aconteça e que tenha muita gente equilibrada, muita gente sábia para coordenar, ser instrutores, professores dessa transição. E eu acho que esse é o grande papel que vocês vão executar lá na frente. Principalmente os jovens que estão me ouvindo. Os jovens que estão me ouvindo, né, vão ter um papel muito importante lá na frente para orientar a humanidade sobre essa nova era, sobre essa nova consciência que vai se instalar nesse mundo. Mas eu prometo para vocês que vivo ou morto vem puxar o pé de vocês. Se os caras começarem a permitir materialização, eu vou ser o primeiro na fila. Deixa que eu desço. Posso ter morrido aqui, mas vocês vão me aturar? Vão ter que me aturar. Mesmo depois de morto. O projeto Bluebeam, professor, o que ele seria? Essas coisas são coisas de tecnologia humana. Não vão pegar. Ninguém é tonto, sabe? Ninguém vão pegar. Esse projeto Bluebeam não é sério. Ninguém vai cair na onda desse projeto Bluebeam. Tá? Os governos opostos vão quebrar essa barreira. Mesmo que você projete uma imagem no céu, tal, de Jesus, vem o governo fala, isso é bobagem, os americanos estão fazendo isso. Eu faço também do mesmo jeito, aí projeta lá o Karl Marx no céu. Pá. Um projeta Jesus, né? Outro projeta Maomé. O russo projeta o Karl Marx lá. Pá. Vai ser uma merda desgraçada depois isso aí. Vai mostrar que é uma tecnologia, ninguém vai levar a sério.
A A interferência extraterrestre é algo completamente longe de tudo que o homem pode fazer. A pergunta da Santana Cabeck de Oliva é se estamos definitivamente dentro da Era da Luz. Não, não estamos. Não estamos. Na transição planetária. Na transição, sim. Na transição, sim. Mais longe da Era da Luz ainda, no sentido de luz mesmo, tá? Ainda não. Então, mas na transição planetária, então nós estamos definitivamente... Ah, a transição estamos. Desde 100 anos atrás que a transição começou. Ela só está intensificando. Ela está só criando uma exponencial. Mas vai chegar no momento que é inevitável o ponto de mutação. É uma discussão muito interessante. Tem um cientista, tem um filme, né, e um livro chamado Ponto de Mutação. Certo? Do Fritjof Capra. A discussão deles é muito interessante. O ponto de mutação é o ponto de mudança. É o momento. Vai acontecer um fato, um fenômeno, uma coisa que vai mudar completamente os destinos da civilização. É esse fato que os ETs estão planejando como é que eles vão fazer. Como os ETs e o plano superior conhecem muito a mente humana, a mente da civilização, a mente coletiva, inclusive, eles sabem como operar, como fazer para causar um impacto coletivo. Né? E provocar essa mudança, provocar a humanidade para o grande despertar. Né? Mas não estamos na Era da Luz, tá? Nós estamos ainda nas trevas, muito karma sendo resgatado, e por isso que há terremotos, há muitos karmas sendo resgatados, há muita coisa, desencarna em massa, tal, isso pode acontecer. Tsunamis, terremotos. O José Luiz, ele pergunta se os avatares, se o professor sabe se os avatares estão encarnados ou não. Ah, sim, tem muita gente trabalhando, os avatares vêm encarnando desde o começo do século. Só que a palavra avatar não significa esotérico de luz. Um cara que faz a bomba atômica é um avatar. Um cara que desenvolve toda essa tecnologia da informática foi um grande avatar. Certo? Vocês não podem confundir avatar simplesmente com uma descoberta esotérica, espiritualista. O avatar é um cara que traz grandes revoluções, grandes mudanças no conhecimento humano, grandes aberturas que estão preparando. Por exemplo, a informática toda, tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, foi trabalho de muita gente que está ajudando nessa nossa abertura. Às vezes o cara estava trabalhando lá no computador, não sabia que ele estava trabalhando com uma grande abertura planetária. Você está entendendo, Pablo? O cara não tinha noção. O cara está pensando em ganhar dinheiro às vezes. Certo? E no fim, né, é aquela velha história. Né? Tá pensando em ganhar dinheiro e revolucionou o mundo. O Luiz Cerqueira, ele pergunta se os karmas, eles serão zerados, nós deixaremos de ter karma. Não existe zeramento de karma. Não existe zeramento de karma, nunca existiu, nunca vai existir. Todo mundo vai resgatar, ou aqui ou acolá. Se a Terra entrar na Era da Luz, né, as almas não compatíveis com a Era da Luz serão transmigradas e continuarão seus resgates kármicos em outro mundo. Não tem zeramento de karma, não. Não tem colher de chá, não. A lei é clara. Fez, colhe, plantou, colhe, ou aqui ou em outros mundos. Por isso que muitas almas de outros mundos já estão colhendo o karma deles aqui. Né? Entendeu? Não tem zeramento de karma. O Carlos Eduardo, ele pergunta, ele faz a pergunta que nos últimos 2 anos ele tem ouvido alguns sons quando ele acorda de madrugada. Isso tem alguma coisa a ver com a transição? Ah, é difícil saber o que você está ouvindo, viu, cara? É muito difícil entrar na tua viagem e saber, e saber realmente o que está acontecendo à noite com você, que fenômeno está acontecendo com você, que tipo de som você está ouvindo nos seus ouvidos. É difícil eu dar essa resposta para você com precisão, tá? Então eu prefiro não dar, né, nenhuma... A Alexa, ela pergunta qual seria o risco do ego dos acordados manipular a transição, ou até mesmo a Era da Luz, como aconteceu. Cara, eu estou acabando de falar para vocês, vocês não me escutam, né? Eu estou acabando de falar que a transição não vai ser feita pelos humanos, nem por nenhum médium. Ninguém vai manipular nada. Não vai ter como manipular, não tem poder político que vai manipular, não tem, não, esquece. A força é o alto que está fazendo. É as forças superiores, são os ETs. O ser humano só vai ficar de boca aberta diante dos fatos.
Por isso que eu estou dizendo que a transição não vai depender de nenhum médium, não vai depender de nenhum sensitivo, nenhum paranormal, nenhum avatar encarnado. Nós só estamos preparando o terreno, mais nada. Quem vai fazer são as forças superiores, são as inteligências extraterrestres. Não tem como manipular quando eles não querem. Vocês vão, mas esconderam as informações dos ETs, até porque os ETs nunca quiseram aparecer. Eles só cataram uma luzinha aqui, reduziram ali, tal, certo? Mas nunca foi uma intervenção maciça, os ETs não fizeram isso até hoje. Tá? Não vai depender do ser humano essa intervenção. Então, isso que vocês têm que colocar na cabeça. Não tem como o governo manipular, cientista manipular, NASA esconder. Não vai ter como. Porque eles não vão depender de nenhuma força humana para que essa transição aconteça. Essa questão da energia no centro da galáxia, professor, tem alguma questão a ver? Um pulso de energia que vem do centro da galáxia? Seria, na verdade, reforços de irmãos das estrelas para trabalhar na transição ou é só um raio de energia? Cara, na verdade isso daí tudo tem que ser conversado, sabe? É aquilo que eu disse para vocês, o comando Astar-Terra, ele não pode depender de um evento astronômico para criar mudanças aqui, ele não pode depender disso. Que daí ele teria que ter data, momento exato para os fatos ocorrerem, acontecerem. Então, esquece esse negócio de influência galáctica, influência do núcleo, isso é coisa de esotérico, que não sei de onde tirou essa informação também. Eles não dependem dessas questões astrofísicas para fazer mudanças no processo da civilização. Eles podem fazer a hora que eles quiserem, a qualquer momento, independente de qualquer evento estrutural, galáctico, cósmico e tudo mais, tá entendendo? Então a coisa não é assim. Eu não vejo por esse lado e eu já discuti muito isso com eles também. E sei que, na verdade, eles não precisam de nada disso, eles podem fazer a hora que eles bem entendem, não precisa ficar esperando fluxo de energia de lugar nenhum, tal. Sabe, eles independem disso. Bom, então vamos pensar junto. O que você, aí onde você está, pode fazer para preparar essa transição, para ajudar essa transição a acontecer de uma forma coletiva? Faz o seguinte, aonde você estiver, reúna grupos de pessoas e vão estudar, vão praticar tai chi, vão praticar yoga, vão meditar, vamos nos preparar para uma abertura espiritual, vamos entender mais a presença extraterrestre, estudar o extraterrestre, estudar ufologia, vamos entender como seria esse processo e estar pronto e preparado para esse processo. Porque quanto mais a gente estiver pronto, menos a gente vai sofrer consequências quando os fatos começarem realmente a acontecer. E essa massa crítica que nós podemos construir de pessoas acordadas, de pessoas preparadas para o impacto de mudanças, pode adiantar o processo das forças superiores implantar com tudo essa questão. Você está me entendendo? Então, o seu papel é importante. O seu papel em reunir grupos, fazer grupinhos na internet, grupinhos no WhatsApp, discutir, dialogar, debater, marcar reuniões semanais para sentarem juntos, assistirem um vídeo, assistirem uma palestra. Não precisa ser só minha, não, tem tanto material aí para vocês sentarem e discutirem, tal, e debaterem isso. Esse papel é importante. Vocês têm que se conscientizar que vocês são pessoas importantes e peças-chaves na preparação dessa mudança planetária. Não vão pensar que nós não temos importância, não. Todo mundo tem uma importância muito grande nesse processo e pode colaborar com esse processo da mudança. Entendeu? Veja bem, aqui ao meu lado tem muitas entidades espirituais, tem irmãos das estrelas. Eles estão muito focados nisso que está acontecendo. Nessa transmissão, nessa forma como o conhecimento está chegando. Eles sabem de tudo que acontece nesse planeta. Eles sabem de nossos anseios, eles sabem de nossos pedidos, de nossas orações, pedindo encarecidamente para que algo aconteça que possa direcionar essa humanidade, essa civilização para o caminho da luz.
Não é à toa que o nosso espaço, o nosso trabalho se chama Caminho da Luz. É colocar a humanidade no caminho da luz, na era da luz. Tá? Isso é importante. Eu estou aqui com eles aqui e eu fico perguntando também o tempo todo para eles, e aí, vamos fazer alguma coisa ou não vão? Vamos agitar esse negócio, vamos... Entendeu? Mas o plano espiritual está do nosso lado o tempo todo, o plano superior está do nosso lado o tempo todo. Nós temos que ter essa fé, essa confiança, que é uma questão de quebrar a barreira da percepção só, mais nada. Então você é importante nesse processo da transição. Vamos estudar, vamos dedicar um tempo de nossas vidas para aperfeiçoar nossa alma, nosso ser, nosso espírito. Vamos mudar nossa alimentação, vamos praticar meditação, vamos praticar tai chi, vamos fazer uma coisa legal para o nosso ser. Vamos discutir isso com mais pessoas, levar isso a mais pessoas, que nós vamos criando uma massa crítica no planeta, sabe? E essa massa crítica voltada para a luz facilita a ação das forças superiores de fazer o evento acontecer. Tem perguntas? No projeto Terra, professor, o senhor menciona a questão do Sol central, né? Que a Terra ela estaria dentro de um local na galáxia, e que quando ele passasse por esse local, aconteceria então a entrada da Era da Luz. As pessoas estão perguntando isso. Tá, eu vou fazer esse desenho para vocês na lousa então, eu vou explicar direitinho isso para vocês. Isso procede, né? A nossa galáxia, ela é uma estrutura espiralada, tem um núcleo central, e aí tem os braços espirais. E esse formato espiralado de nossa galáxia é porque há uma rotação, existe uma rotação do núcleo galáctico, e os braços espirais é o atraso dessa rotação, né? Porque a galáxia inteira ela não tem uma rotação uniforme. O núcleo gira mais rápido do que as bordas. Entendeu? Então depende de onde você está. Nós somos um sistema solar que nós estamos aqui assim, ó, na ponta de um braço espiral. Entendeu? Então o núcleo ele gira muito mais rápido e arrasta o resto gravitacionalmente que está lá. Por isso que ela tem essa forma estranha espiralada. Tá? Entendeu? Então, o nosso sistema solar, ele demora para dar uma volta na galáxia cerca de 250 milhões de anos. É o ano... Mas isso do nosso sistema solar, não é dos outros pontos não, porque a movimentação dela é bastante heterogênea. O núcleo gira muito mais rápido. Né? Não é um corpo sólido isso aqui. Vocês têm que entender que o fato da galáxia não ser um corpo sólido, né? Ela não é um corpo rígido, então ela não gira todas as partes igual. Não é que nem o planeta Terra, que todos os pontos da superfície da Terra têm um período de 24 horas na rotação. Aqui não acontece isso, né? Aqui esse corpo ela é uma distância interestelar muito grande, ao arrasto gravitacional. Por isso a galáxia tem esse formato espiralado e cria os braços, né? Entendeu? Então, é o seguinte, então é claro que se você pensar que a galáxia está girando nesse sentido do José, que é o braço que eu desenhei, ela gira assim. Perfeito? E quando ela gira assim, o nosso Sol também vai nesse sentido aqui. E você pode fazer uma divisão assim, ó, em quadrantes, significa que o núcleo galáctico, lá um gigantesco mega buraco negro, é claro que ele tem uma influência, uma irradiação, tem uma vibração muito forte. É uma coisa monstruosa, o núcleo de galáxias. Incompreensível pela física. Tá? E esses núcleos galácticos, eles emitem sim, radiações muito fortes. Né? Eu vou dar uma informação. Essa história que os maias conheciam o Sol Central, no galáctico, eu duvido que os maias soubessem essa história. Podia ter ouvido de algum espírito, de alguma coisa, mas o sacerdote era um zero esquerda, ele não ia entender de astronomia. Por exemplo, a primeira coisa,
aqui da Terra, como nós estamos tão distantes do núcleo da galáxia, 30 mil anos-luz de distância do núcleo galáctico, é uma distância muito grande, ó, essa distância aqui, ó, é 30 mil anos-luz, é um negócio muito grande, muito longe. E outra, se você pegar um telescópio e vasculhar o céu, Pablo, ou vasculhar o céu, vocês não acham a direção do núcleo galáctico, onde está o núcleo da galáxia. Mas demorou para os físicos, os astrofísicos acharem o núcleo da galáxia, onde está no céu. Com toda a tecnologia moderna. Os maias não iam achar o núcleo da galáxia nem a pau, nem ter noção do que era o núcleo, nem ter noção do que era a galáxia, para começo de conversa. Certo? Os povos primitivos não tinham essa capacidade de pensar a astronomia, pensar a galáxia, pensar a astrofísica, do jeito que a física moderna pensa. Eles não teriam condições. Então, chamar isso aqui de Sol central, você pode até chamar o Sol central da galáxia, porque é um negócio absurdo, é um buraco negro sofisticado, é algo muito sofisticado, que não tem nem nada a ver com o Sol. É uma coisa massiva, é um buraco negro massivo, que os físicos não sabem, não têm ideia do que seja um buraco negro ainda até hoje. Principalmente um buraco negro massivo de bilhões de estrelas em colapso. É um negócio absurdo. Então é óbvio que essas radiações, elas espalham pela galáxia e são completamente heterogêneas. E esse tipo de radiação pode influenciar, sim, né, o campo vibratório, o campo da consciência, as cidades astrais, os modelos das cidades astrais. E isso pode influenciar, sim, mudanças planetárias sendo planejadas em períodos bastante lógicos e razoáveis em relação a esses fatores. Então, o que eu escrevi no meu livro Projeto Terra é que o sistema solar está entrando numa zona e está recebendo um fluxo de radiação do núcleo galáctico muito diferente, né, do que há tempos atrás. Isso pode causar influências muito profundas na psique humana, na personalidade humana, nos sentimentos humanos, nas emoções humanas. Ok? Né? E uma coisa importante que quando nós estávamos tentando olhar porque o núcleo galáctico, existe tanta massa estelar, tanta poeira, tanta coisa em volta aqui, que impede a gente de saber onde está o núcleo. Se você olha, você não sabia se o núcleo estava para cá, para cá, para cá, para onde estava o núcleo da galáxia. Então os cientistas desenvolveram uma tecnologia chamada radiotelescópio, com radiação na faixa de uma frequência específica aí. Então, o que a gente faz? A gente começou a olhar o céu com outros olhos. Nada acontecia. Mas quando a gente colocava o telescópio exatamente em cima de um ponto da constelação de Sagitário, o telescópio explodia, os sensores todos explodiam. Vasculhava o céu em todas as direções, nada. Uma hora que passava em Sagitário, dava uma explosão nos instrumentos. Então os caras falaram, tem alguma coisa esquisita nessa constelação. E olha, se olha, não tinha nada. Só tem estrela como qualquer céu normal. Mas numa pequena ponto ali da constelação de Sagitário, acontecia um treco esquisito. Aí o cientista falou, a quantidade de energia que está vindo desse ponto é tão grande, mas tão grande, que é tão grande, só pode ser o núcleo da galáxia. Entendeu? Mas, oticamente, você não tira fotografia, você não vê. Os telescópios só vê estrelas, tal. Ele não é visível, o núcleo da galáxia. Ele só é visível na faixa de radiações imperceptíveis aos olhos. Só há instrumentos. Por isso que eu falo que os mais não podiam encontrar isso aí. Não é visível. Só instrumentos sofisticados na faixa de onda de rádio, X, na faixa de infravermelho, que a gente vai rodando e para ali tem uma coisa muito esquisita, uma fonte de energia inexplicável que em outras direções do lugar não tem. Então os cientistas começaram a calcular exatamente que o núcleo da galáxia estava ali. Por quê? Como? Porque eu ia para Andrômeda, eu olhava Andrômeda, dá para fotografar, então dá para ver o núcleo de Andrômeda. Então eu rastreava e percebia que o núcleo de Andrômeda, a gente recebia um fluxo de radiação, claro, bem menor por causa da distância, mas tipicamente parecido com aquilo que a gente encontrava em Sagitário. Então eu falei, pô, só pode ser o núcleo da nossa galáxia. Então tem todos os fatores astrofísicos que são reais, lógicos, inteligentes, para a gente chegar à conclusão
que o núcleo da galáxia está na direção do Sagitário. Entendeu? Então, por exemplo, quando você olha para cá, aqui está a constelação de Órion, aqui está Órion. Então, Órion está para fora da galáxia. E a constelação do Sagitário, ela está aqui na parte interna da galáxia. Então, quando a gente olha, a gente está olhando para o núcleo da galáxia. Tá? E os influxos de radiação, claro, quando o Sagitário está bem de cima de nós, é diferente. E essa energia, professor, ela pode aflorar algum instinto, alguma coisa que predomina em cada ser? Pode. Eu acho que ela pode intensificar o mal que está dentro das pessoas ou intensificar o bem que está dentro das pessoas. Ela intensifica aquele estado emocional da pessoa. Sabe? Ou vai para as trevas direto ou vai para a luz mais fácil. Ela potencializa a ação interna do ser humano, que já está prestes a despertar, a desabrochar. Mas a gente, é que eu falei assim, o comando astral não pode depender dessa energia natural, eles têm como controlar isso também. Tá? Eu acredito que se o plano astral quiser, ele barra essa radiação. Ele controla o fluxo de radiação para o planeta, lá na frente, fazendo escudos lá na frente e controlando lá. Esses caras têm condição de fazer escudos. Escudos de radiações e controlar a Terra. Entendeu? Inclusive os próprios extraterrestres poderiam mudar a órbita de planetas, tirar planeta que estaria ia fazer uma mal influência sobre a Terra. E asteroide também, por que não caiu asteroide até hoje? Por que não caiu asteroide até hoje? Porque os negros não deixam. Os ETs não deixam o asteroide cair na Terra, vai lá, pega o asteroide e leva embora, se estiver na rota de colisão. E eles fazem isso dezenas de anos antes do asteroide ser uma ameaça para a Terra. Né? Então, esses fatores são muito importantes para você entender que existe sim uma força estelar poderosa, Tony. Existe uma inteligência no controle de uma experiência planetária. E vocês têm que entender que são milhões de experiências planetárias acontecendo só na nossa galáxia. Sem imaginar os trilhões de outras galáxias que a coisa está rolando aí pelo espaço. Nós não somos os únicos. Nós somos almas em trânsito e viajando por esse cosmos afora, na dimensão superior, nas dimensões astrais. Hoje estamos aqui encarnados, vivendo esta passagem na superfície desse planeta, sobre essas regras, sobre essas condições, e nesse momento especial do planeta Terra, né? Eu só peço porque vocês aprendam o máximo possível com essa experiência, cara. Nós estamos num momento planetário inédito, raríssimo. Nós temos que aprender muito com isso, porque a hora que a gente morrer, a gente vai levar essa informação embora, essa experiência para cima. Né? Vamos lá, Paulo. Pode perguntar. Professor, as pessoas estão perguntando se esses espíritos que estão com você podem passar uma mensagem para eles. É uma questão de eu perguntar para eles, vamos ver, né? Eles estão pensando, vamos conversando, vamos ver o que eles resolvem fazer. Não tem mais perguntas? O Fábio ele pergunta se será que nossa geração chegará a vivenciar esse grande evento? Olha, as pessoas perguntam para mim, eu tenho um sítio lá em São Tomé, tenho uma chácara aqui, constantemente eu vou comprar mudas de fruta, né, para plantar na minha chácara, na nossa chácara. Né? Agora mesmo eu estou comprando um monte de muda de frutas que eu vou plantar aqui. E o cara chega, mas você está com 62 anos, isso aqui vai frutificar daqui 15, 20 anos, 10 anos. Eu falo, mas quem disse que eu estou plantando para mim? Quem disse que eu estou plantando essa fruta para eu colher, para eu comer? Quando eu estou plantando esse trabalho com vocês, e vocês também estavam plantando, cara, não pense em você. Você está colhendo agora os frutos da sua encarnação. Você está colhendo agora os frutos da sua experiência planetária. Plante a nova era para as luzes de uma nova alma, de um novo espírito que virá comer do fruto da árvore da sabedoria que você plantou hoje, para o mundo colher amanhã. Isto é um bom agricultor. O bom agricultor, ele simplesmente semeia e planta. Ele não se preocupa com quem vai colher e quem vai saciar a fome alimentando-se dos frutos daquilo que ele plantou. Entendeu? O importante é plantar.
Portanto, é semear. Né? Então, você não pode ficar preocupado se eu vou colher, se o Laércio vai colher, se a minha geração vai colher. Porque se eu chegar aqui e falar para você, olha, sua geração não vai colher, aí você já relaxa. Ah, bosta, então, foda-se, né? Ah, já não vou... não sou eu que vou colher, a nova era não vai estar, eu vou morrer antes, tá? Então o cara relaxa, fala, não quero fazer mais nada também, foda-se o futuro. Não é assim que você deve pensar, isso não é o pensamento de um espiritualista, né? O pensamento do espiritualista deve ser semear a luz, por onde quer que ele passe, né? Os frutos virão, né? E lá atrás... Eu vou contar uma história. Quem assistiu um filme aqui, Pablo, presta atenção, você assistiu um filme chamado Dersu Uzala? Não? Do Kurosawa? Você sabe quem que é o Akira Kurosawa? Né? O Akira Kurosawa é um diretor japonês da década de 60, 70. Um dos primeiros sucessos dele foi Os Sete Samurais. Já assistiu esse filme também, preto e branco? E já assistiu Sonhos, de Akira Kurosawa? É muito legal. Sonhos é ótimo. Vocês têm que assistir Sonhos, porque o filme Sonhos dele são 5 esquetes, né? São 5 historinhas. A última historinha é o apocalipse do Japão. Eu acho o Japão afundando no mar, destruindo inteiro. E tem uma é muito legal, esse vocês vão entender. O Akira Kurosawa era muito louco. Então ele pega um exército, Segunda Guerra Mundial. Então tem um túnel numa estrada, olha só, um túnel numa estrada e vem um exército marchando. Todo com arma na mão. Capacete, e o sargento na frente marchando, puxando a tropa inteira que saindo do túnel, mas está focalizando de longe. E quando a câmera chega de perto, só tem caveira, tudo marchando, tudo caveira segurando o fuzil, marchando. E aí esse exército para e vem um cara conversar com o exército. Ué, eles não sabiam que todo aquele exército tinha morrido, eles eram espíritos, eles tinham morrido na guerra, entendeu? Aí até os negros contaram para ele que eles tinham morrido, que ele não era mais soldado, que eles já tinham passado por outra dimensão. E eles estavam prontos para batalhar ainda, por isso que eles estavam tudo nem caveira. E tem uma cena desse Akira, eu vou chegar onde eu quero, tá? Só para apresentar quem é o Akira Kurosawa. Nesses sonhos também, tem um enterro de uma pessoa num vilarejo japonês. Então vem uma cortejo, todo mundo fazendo uma festa, cantando uma procissão assim, mas todo mundo dançando, pulando na frente, tocando, e vem um cadáver, certo? Entendeu? Pra você entender o conceito japonês da morte, da festa que se faz na morte. Né? Que é devolver o espírito para o plano espiritual, que é voltar à sua morada, aquela coisa toda. Aí o Akira Kurosawa, ele faz um filme chamado Dersu Uzala. Esse filme vai relatar um caçador normal, na floresta de Gobi, no norte da China. Sabe, a China, a fronteira China com a Rússia, é uma fronteira muito florestas, taiga, uma coisa certa, tigres. Sabe? Isso se passa na década de 20, o filme. Sabe, bem antes, entre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. E a história é assim, e ele é um caçador. Então, o que acontece? Ele conhece toda a floresta, vivia na floresta o tempo todo. Aí, um grupo do exército russo pega ele como guia, porque esses russos são geógrafos que estão mapeando a região, fazendo mapa da região, sabe? Para geografia, para conhecer melhor a região e tal. E o Dersu Uzala é contratado dessa equipe militar, que é uma equipe militar russa, para ser o guia dele no meio do mato, lá na floresta. E aquilo tem hora que neva, frio desgraçado, floresta, aquela região bem... Cara, tem uma cena... Eles já estão embrenhados na floresta, eles acham uma cabaninha, tem uma cabaninha lá, certo? Eles passam a noite na cabana, certo? Tudo. Aí levantam um acampamento e vão embora. O Dersu Uzala fala, capitão, ele chega para o capitão e fala, capitão, faz um favor para mim, o senhor tem um pedaço de carne? O senhor tem um pouco de chá? O senhor tem um pouco disso? Um pouco de arroz, um pouco de feijão? Mas claro que nós temos. O senhor pode dar um pouco para mim? Sim. Mas para que você quer? Não. Aí ele dá um pacote, o capitão pega todo o alimento, ele faz um pacotinho do alimento, ele vai lá dentro da cabana
e coloca assim dentro da cabana e larga ali dentro da cabana. Mas, capitão, mas para que você está fazendo isso? Você vai largar aí? Não, não, capitão. Você tem que imaginar que a próxima pessoa que chegar aqui, ela pode estar passando fome, ela pode estar, assim, uma crise muito... E vai chegar aqui, vai ter comida, vai ter água, vai ter tudo para ela. Mas se tem alguém esperando algum amigo? Não, não estou esperando amigo nenhum, é o próximo que vai estar aqui. Pode ser qualquer um. O capitão parou e falou, quem é esse cara? Como é que esse cara está preocupado com uma pessoa que ele nem conhece? Que vai talvez passar aqui, está perdido na floresta, acha essa cabana e vai chegar, vai ter comida, vai ter água, vai ter tudo que alguém deixou pensando nele. Ele falou, que tipo de homem é esse que pensa isso nos outros? Então eu quero todos que vocês sejam igual o Dersusa lá. Vocês têm que entender que atrás de nós virão almas e virão pessoas que poderão encontrar um terreno frígido, difícil de navegar. E se você deixar um copo de água, você deixar um alimento, se você deixar tudo, a jornada desse ser humano será muito mais fácil. E eu tenho certeza que ele irá sobreviver às intempéries por ter se alimentado com aquilo que você deixou para trás. Então esse é o nosso papel na humanidade hoje. Eu não vou pensar em mim. Eu não vou plantar a Era da Luz pensando que eu mesmo vou colher a Era da Luz. Isso seria muito egoísta, muito egóico. Eu preciso plantar a Era da Luz pensando nos espíritos que virão encarnar futuramente neste mundo e que farão a grande diferença de um novo tempo, de uma nova era para esse mundo. Vocês entenderam? Esse é o nosso papel. Nunca plante pensando na sua própria colheita. Você tem que pensar na civilização. Você tem que pensar na humanidade como um todo. E as pessoas, o José Luiz Ramos pergunta, e as pessoas que elas não dão importância para esse assunto, devemos fazer alguma coisa em relação a isso? Não, só ter calma e paciência. Agora que a coisa explodir na cabeça deles, não vai ter um que não vai correr atrás de você. Buscando informação, buscando conhecimento. Calma, deixa os caras aprontarem, deixa eles fazerem o que eles têm que fazer. Não vai ter um ser humano na face da Terra que não vai se interessar por esse assunto. Todos irão interessar por esse assunto. Todos. Não vai ter como não se interessar por esta terrestre. Tá? Aí as pessoas vão ser obrigadas a olhar para cima e dar de cara com uma frota nas suas cabeças. Aí a coisa será muito diferente. E o que nós deveríamos fazer, então, em relação a essas pessoas? Ter paciência? Esquenta a cabeça com ela. Faça o seu caminho, segue o seu caminho, continue plantando, continue semeando, sem se importar aonde essa semente vai cair e quando que ela irá florescer. Esse é o ponto-chave da nossa questão. Nós temos que semear apenas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Aonde essa semente vai cair, se ela vai florescer ou não, vai depender de cada um que pegar essa semente. Né? Eu sou paciente. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos músicos que tocam comigo na noite. Que jamais o cara nem sabe o que eu faço na vida. Eu falo para ele uma palestra minha, o cara, não gosto desses assuntos, não tem nada a ver comigo. Eu olho para ele e falo assim, tá bom, uma hora, quando você quiser, estamos aí. Se precisar de alguma ajuda, estamos aqui. Né? Assim que a gente deve agir. A gente não deve se preocupar também com aquele que não quer. Porque ele não está no momento dele, e forçar a barra também não é legal. Mas vai chegar o momento de todo mundo chega, um dia ou outro. Né? Você vê, nós estamos nos alimentando hoje com ensinamentos de Buda de 2000 anos atrás. Nós estamos nos alimentando com mestres budistas que deixaram ensinamentos há 1000 anos atrás. Nós estudamos a canção de Mahamudra, né, Buda? Né? Essa semana aqui no curso de meditação, curso de yoga, né? Cara, pessoas plantaram luzes lá atrás, nós estamos colhendo ela hoje, cara, 1000 anos depois. Vocês estão entendendo, cara? É isso que vocês têm que entender. Vocês não querem plantar uma coisa agora porque eu mesmo vou colher amanhã. Não, plante as coisas. Lá, há 1000 anos o nego vai estar se alimentando disso. Né?
Pô, as pessoas não estão alimentando de Jesus 2000 anos depois? Se eles estivessem preocupados em colher isso naquela época, né, Ah, professor? pô, nem plantava. Foi crucificado. É isso aí. Ah, eu acho que a gente deve ter uma postura totalmente mais de luz mesmo, sabe? E não de ego, cara. Não de ego. Se você começar a plantar as coisas em função do que você vai colher, é muito egocentrismo. Nós temos que fazer a nossa missão, nós temos que semear amor, nós temos que plantar o bem, nós temos que plantar a luz sempre onde há trevas. E o nosso objetivo é semear, nosso objetivo não é se preocupar com a colheita, não. Tá? A colheita ela vai ser feita durante muitos séculos lá na frente. E talvez até essa expectativa, né, professor, de fazer essa colheita agora, pode até atrapalhar um pouco o nosso caminho também, né? Com certeza, com certeza. A minha vida sempre foi uma vida assim, né, de uma pessoa que pouca gente acreditava em mim. Quantas pessoas? Eu sempre trabalhei muito sozinho na minha vida. Eu sempre segui o meu caminho muito sozinho. Muito poucas pessoas do meu lado acreditavam no que eu estava dizendo, acreditavam no que eu estava fazendo, sabe? Mas nem por isso eu parei de fazer o meu trabalho. Continuei e continuo até hoje e vou continuar até morrer. Porque lá na frente, essa colheita ela virá, sabe? Lá na frente as pessoas vão olhar para trás, poxa, você viu, aquele cara falava tudo isso que hoje a gente está vendo aqui. Né? Mas lá na frente eles vão colher. Né? Porque hoje a gente tem uma possibilidade de deixar as coisas gravadas aí, né? Deixar tudo. Lá na frente as pessoas vão voltar para trás e vão conferir para ver quem é que estava com a razão, quem não estava. É a mesma coisa que nós estamos conferindo aquelas coisas que médios fizeram lá atrás e nós estamos conferindo hoje que não tinha nada a ver, estava tudo errado. Entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado, nós temos que plantar uma verdade real, interna, porque lá na frente os caras vão verificar e vão ver que a gente estava errado. Pessoal, então é isso, tá? Olha, eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, debater esse tema. Convido vocês, nós estaremos iniciando na próxima quinta-feira um curso de Tai Chi Chuan, com 20 aulas, onde nós vamos praticar, nós vamos fazer exercícios, né? E eu convido vocês a estar junto de nós aí, para essa prática maravilhosa, que é aproveitar esse sistema online, essa tecnologia, para a gente levar a luz e a semente da luz a quem quer que seja neste mundo. Ok? Então, pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos e até o próximo encontro aí, ok? Namastê.